E eu quero começar a minha intervenção citando uma reportagem muito curiosa que saiu no Jornal da Record ontem, que demonstra muito, ela é emblemática, porque demonstra muito qual é a característica desse governo do Distrito Federal, do governo Hollenberg. A reportagem dizia da incompetência do governo por conta da burocracia, que deixou de arrecadar neste ano de 2015 3 bilhões de reais, por não ter conseguido conceder os alvarás para as empresas que queriam funcionar no Distrito Federal. Então, é um governo que vem com o discurso da necessidade de recurso, mas eu sempre digo, e tenho dito isso nas rodadas de negociação, senador, que esse é um governo que, entre outros problemas, carece de uma criatividade enorme e de uma perversidade maior ainda, porque penaliza a classe trabalhadora, penaliza a sociedade mais necessitada, excluída, e não busca alternativas que resolvam a situação do Distrito Federal. Penalizou a parcela mais pobre da nossa sociedade, majorando os restaurantes comunitários, aumentando o valor da passagem de ônibus, aprofundando a precarização do serviço de saúde, e aí querendo responsabilizar os profissionais da saúde, deixando de investir, aí o Tribunal de Contas disse isso recentemente, deixando de investir o mínimo em educação pública, inclusive relatado pelo próprio Tribunal de Contas. Então, é um governo que tem uma incompetência muito grande. E eu sempre aprendi isso com minha mãe, que uma das formas de encobrir a incompetência é a violência, é a truculência. Daí um governo incompetente para agir, para administrar, é um governo incompetente para negociar, e o que ele faz é usar da truculência, como ele fez com os professores, trabalhadores e trabalhadoras, e é sempre bom a gente lembrar que a violência contra os trabalhadores e trabalhadoras no Eixão Sul é uma violência contra a classe trabalhadora, que infelizmente, e aí o deputado Isalci devia estar aqui, infelizmente não é novidade, porque é uma recuperação de uma situação que nós vivenciamos muito fortemente lá na década de 90, no início da década de 90, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E é importante a gente lembrar que esta prática do governo do Distrito Federal atual, do governador Hollenberg, de querer congelar salário, porque nada mais é do que congelamento de salário, é o aprofundamento de uma tentativa do governo Arruda em 2009, que tentou congelar os nossos salários dos servidores todos, com o PL 1180, com a lei que foi criada 4316, que está em plena vigência, que tentou congelar o salário nosso durante um ano, e o senador deve lembrar desse debate em 2009, e que nós derrotamos. Nós derrotamos isso na nossa luta. O governador Hollenberg, eu até brincava com a Rosa esses dias, tem uma das coisas que a nossa greve, que a greve da classe trabalhadora produziu. Finalmente, o governador Hollenberg entendeu que ganhou a eleição em 2014, que assumiu em 1º de janeiro e está sentando na cadeira de governador no Buriti, porque até agora ele não tinha feito isso. E aí começou a perceber o caos que ele produziu no Distrito Federal desde que assumiu. Então, que eu acho que um dos frutos importantes dessa audiência, primeiro, é a audiência entender e exigir que o governo do Distrito Federal, o governador Hollenberg é que é o responsável pela violência do Eixão Sul. Segundo, que o governador Hollenberg, ele tem a obrigação de resolver esse problema, porque ele está tirando da sociedade direitos que são básicos, porque é ele que está tirando. Ele está tirando da sociedade o direito à educação, ele está tirando da sociedade o direito à saúde, e ele está colocando a sociedade em condição de risco na medida em que não tem absolutamente nenhum controle sobre a segurança pública, que ficou demonstrado nos últimos dias. Porque se é verdade que o comandante da polícia é que tomou a decisão sem o governador saber, é pior ainda, porque é um governador que não tem controle do seu governo. É um incompetente, e aí a situação do Distrito Federal, a sociedade do Distrito Federal fica nas mãos de um governo que é incompetente e que, sem dúvida nenhuma, não vai ajudar a resolver os problemas que aparecem e que precisam ser solucionados. Então, eu queria finalizar dizendo, senador, só registrando, a nossa categoria tem história, e todos aqui sabem, nós somos herdeiros disso, Eu sempre digo, nós somos herdeiros de Paulo Freire, sabemos o que significa educar e sabemos que reivindicar faz parte do nosso fazer pedagógico, e essa é uma categoria que jamais
deixou de lutar e jamais deixará de lutar. Se a educação pública no Distrito Federal hoje atingiu os patamares que atingiram, e a sociedade sabe a qualidade da educação pública do Distrito Federal, foi fruto de muita luta dessa categoria que vai continuar na rua, que vai continuar na praça e que vai continuar fazendo a luta. Porque o nosso sonho, a nossa utopia, que a gente concretiza a cada momento, é a educação pública de qualidade e o respeito aos profissionais que fazem essa educação pública.